Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, glória. Pode dar lugar, irmão. Fique à vontade. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Se deixar, a gente vara à noite, mas como a gente tem horário, né, irmão? Aleluia. Aleluia. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Aleluia. Deus abençoe o pastor pelo convite, a sua esposa, a sua família. Grupo do louvor, muito obrigado. Meio no improviso, mas glória a Deus por isso. Aleluia. Deus abençoe a todos. Deus abençoe esta casa de oração, por ter nos abrido as portas para estar ministrando uma palavra aqui hoje. E eu tenho certeza que Deus vai falar conosco pela tua palavra também. Aleluia. Você que trouxe a sua palavra, a sua Bíblia, abra ela comigo. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Evangelho de nosso Cristo, segundo escreveu Mateus. No capítulo de número 14, e o versículo é o versículo de número 28. Glória a Deus. Aleluia. Mateus, capítulo de número 14, e o verso é o verso de número 28 a seguir. Você que localizou comigo, diga comigo, amém. Está escrito assim: e respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximaram-se dos que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Pode tomar seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Meus queridos, estarei fazendo uma mensagem no estilo mais expositivo, então a gente vai usar muito o texto ora em questão, amém? No texto ao que nós lemos, quando nós fomos analisar os primeiros versículos, quem está reinando no período de Israel é Roma. E sabemos que o tal do Alexandre o Grande, ele tinha os seus filhos, ou melhor, o Herodes o Grande, ele tinha os seus filhos. E quando ele vai fazer a repartição dos locais da época das terras, ele vai dar para mais ou menos os seus filhos. Porém, dentre eles, Mateus destaca através do capítulo 14, nos primeiros versículos, que quem está assumindo a quarta parte de Israel, por nome de Galileia e Pérea, é o tal de Herodes Antipas, que é um dos filhos de Herodes. E quando este homem ele está reinando, diz-nos a Bíblia que ele está reinando num dado período, porém, dentro deste período, vai chegar o seu aniversário. E quando chega o aniversário desse tal de Herodes o Antipas, diz a Bíblia que ele vai preparar uma festa. E quando ele prepara uma festa, ele vai convidar muita gente, inclusive todas as autoridades da época. Diz a Bíblia que quando estava rolando o seu aniversário, uma menina, instruída pela sua mãe, vai dizer bem assim, dance, alegre o coração do rei, porque ele está cheio de mosto, cheio de vinho. E ele vai fazer um pedido, e você faz o pedido a ele, o pedido é que coloque num prato a cabeça de João Batista. Diz a Bíblia que a menina entrou dentro da festa, e você sabe, uma mulher quando ela vai dançar, bailar, ela tem um talento extraordinário. Diz a menina que vai, começa a dançar e alegra o coração do rei. E diz o texto que o rei disse bem assim, viu? Pode me pedir o que quiseres. Diz a menina que instruída pela mãe, ela vai pedir a cabeça de João Batista.
Diz o texto que o rei não podia voltar atrás devido aos tribunos que estavam com ele. Disse bem assim, viu, pega e o faz. Diz o texto que os homens saem, onde está rolando o aniversário, vão até o cárcere, onde está João Batista, degolam ele e traz a cabeça para ele. A notícia ruim que está no texto. Só que também tem uma notícia boa, porque não é só de notícia ruim que vive o homem. Diz a Bíblia que Jesus e os discípulos, ouvindo isso, vão pegar o corpo de João Batista, vão lá levar até Jesus. Diz a Bíblia que Jesus vai pegar agora os seus discípulos, vai na região de Betsaida, onde mais ou menos eram dos 3 discípulos de Jesus, e quando eles chegam na região de Betsaida, diz a Bíblia que uma multidão de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, vieram famintos, porque faziam dias que estavam caminhando com Jesus. E diz a Bíblia que Jesus, quando teve íntima compaixão deles, ele vai fazer uma pergunta para os discípulos, para quem tinha pão, para que alimentasse toda aquela multidão. E diz a Bíblia que um certo jovem, um rapaz, tinha 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Isso para o homem, para 5.000 homens, humanamente dizendo, é impossível alimentar toda aquela multidão. Mas tem um detalhe, Jesus estava lá. Diz a Bíblia que vão pegar o pãozinho e vão entregar até Jesus. Só que aqui que eu começo a introduzir a mensagem para você entender. Diz o texto que os 5.000 homens não tinham o pão. Se você ler João, capítulo de número 6, a partir do verso 9, que o rapaz que tinha, estava passando por lá. E o interessante é que o discípulo também não tinha o pão para alimentar a multidão, nem a multidão. Somente um rapaz que estava, ou seja, um anônimo que estava no meio passando. Só que na mão dele o interessante era 5 pães e 2 peixinhos. A campanha não é de milagre? É de milagre. 5 pães e 2 peixinhos estava passando. Porém, quando Jesus soube que estava com o menino, Jesus vai fazer uma pergunta para o discípulo. E o discípulo vai falar, Senhor, tem aqui um rapaz que ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Jesus chama o menino, vão apresentar até Jesus. Jesus vai pegar os 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Sabe o que Jesus vai fazer? Diz a Bíblia que ele vai pegar aquilo pouco. Vai levantar, vai apresentar a Deus. E diz a Bíblia que quando ele traz, ele pede que a multidão, mais os discípulos, se assente. E o texto diz que ele começa a pegar pão daqui e vai passando para o discípulo. Pega daqui e passa para o discípulo. Pega daqui e passa para Pedro. Pega daqui e passa para João. Pega daqui e passa para Tiago. Pega daqui e vai passando para os discípulos. E os discípulos para a multidão. Mas aí que está a pergunta. Na mão do menino eram 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas quando ele entregou até Jesus, Jesus multiplicou para toda a multidão comer. Sabe o que Deus está dizendo? Na tua mão talvez seja pouco ministério, o talento seja pequeno, o dom seja pequeno, a família seja pequena, a saúde pode estar pouca, o trabalho pode ser pequeno, mas pegue aquilo pouco que você tem, põe na mão de Jesus, Jesus vai multiplicar, e quando Ele devolver para você, vai devolver em dobro, em multiplicação. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O interessante é que na mão do menino era pouco. Você já perguntou, como que faz essa matemática? 5 mais 2 dá 7. 5 vezes 2 vai dar 10. Como é que 5 pode chegar a 5.000? Como que se explica isso? É Deus dizendo para alguém, viu, sai do natural hoje. Começa a adentrar o sobrenatural dele, porque milagre não se explica, mas milagre a gente vive e vive muito bonito. É Deus dizendo para alguém, pega aquilo que você tem hoje, pega a tua fé, nem que seja pequena, pega aquilo tudo que você determinou, pode ser pequeno aqui, mas a hora que chegar na mão de Jesus, se prepare, porque o milagre vai vir, não vai vir em dobro não. Ainda diz a Bíblia que sobrava cesto, o discípulo carregava, chegou na mão do menino, mas quando chegou para os discípulos, eles estavam carregando a bênção. Sabe o que Jesus está dizendo? Você chegou aqui com pouco, mas vai sair carregando a tua bênção, diz o Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu disse, a primeira notícia foi ruim, a segunda foi boa, mas a terceira vai ser melhor. Ela tem uma escala. Notícia ruim, segunda boa, e a terceira milagre. Aqui eu começo a pregar de verdade. Diz o texto que estava 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Diz a Bíblia que depois de todos alimentados, se levantaram, Jesus os despediu.
Só que aqui que está interessante, a multidão Jesus despede. Só que os discípulos Jesus obriga que entrasse dentro do barco e fosse adiante do outro lado da margem. Diz a Bíblia através do verso de número 22, que Jesus, após obrigar os discípulos que entrassem no barco e fosse para a multidão, diz o texto que Jesus vai subir no monte, ele vai orar. Isso mais ou menos 6 horas da tarde. Diz a Bíblia que 9 horas depois, às 3 da manhã, Jesus vai descer do monte. E quando ele desce, o seu barco já não estava mais lá, porque o texto diz, estava açoitado pelas ondas. Diz a Bíblia que o barco de Jesus estava muito longe. Aí o que ele faz, quando ele estava sem barco? Sabe o que ele faz? Se ele estava sem automóvel para andar por cima das águas, o que Jesus vai fazer? Vai pisando por cima das águas. Aí eu lhe pergunto, isso não é milagre? Jesus fez o que nunca foi feito na história. Sabe o que é? Ele olhar e não ter o automóvel, mas ele andar por cima das águas. Aqui que tem algo interessante. Você está focado muito em família, está focado muito em trabalho, e isso é bom, mas eu estou falando, viu, para de focar nas coisas que estão daqui, que são passageiras. Comece a focar nas coisas do céu, é porque de lá que vem o milagre para a tua vida. Oh, glória! Diz o texto que Jesus estava andando sobre as águas, a mais ou menos a 4ª vigília da madrugada, pois os romanos dividiam a 4ª vigília em 4 vezes. A primeira das 6 às 9, a segunda da 9 à meia-noite, a terceira da meia-noite às 6 da manhã, e a 4ª das 3 da manhã às 6 da manhã. Então Jesus estava andando mais ou menos por cima das águas, dentre as 3 e as 6 da manhã. Isso na madrugada. Mas diz o texto que se levantou uma grande tempestade, e os discípulos que estavam fazendo a vontade de Jesus estavam no meio do mar. Diz a Bíblia que Jesus os viu, é por isso que Jesus foi até ele. Tem gente que acha que os discípulos estavam clamando. Não. O texto diz, através de Marcos, capítulo de número 6 e 5, diz a Bíblia que Jesus os viu. Primeiro, olha que interessante, primeiro ele ordena. Depois ele vê que os discípulos estão em dificuldade e vão até ele. Jesus sai da onde estava, andando sobre as águas e vai até os discípulos. Primeiro ele ordena. Depois, segundo, ele vê e ele vai. Aí Deus está dizendo para alguém, Ele já está ordenando coisa para você há muito tempo. Ele está ordenando coisa para você há muito tempo. Você está sentindo dificuldade há muito tempo, mas o mesmo Jesus que foi até os discípulos, é o mesmo Jesus que vem em você até o dia de hoje. Primeiro Ele ordena que você faça. Em segundo lugar, Jesus vem andando sobre as águas até a tua direção. Oh, aleluia! Só que aqui que tem um negócio. Aqui tem um negócio interessante. Jesus primeiro ele ordena que vá. Aí depois ele vai até os discípulos, mas diz a Bíblia quando ele estava chegando perto, os discípulos quando estavam vendo Jesus viver aquele milagre, ficaram atemorizados. E você sabe, está no texto. Começaram a gritar, porque viram como se fosse Jesus espécie de um fantasma. Porque a grande tempestade que se levantou, deixou a visão deles turva. E uma visão turva, você sabe, uma visão embaçada. Não se enxerga direito o que está vindo ali na frente. E é por isso que o apóstolo Pedro, mais os discípulos, vão começar a gritar, dizendo é um fantasma. E qual foi a resposta de Jesus? Sou eu, não tem mais não. Aí eu lhe pergunto para você, você está vendo muita coisa, está achando que é fantasma, está achando que é problema, não é. É Jesus que está vindo. É que entre a tempestade e Jesus tem um problema. Mas diz o texto que depois que teve aquela conversa, Jesus veio até eles e foi se aproximando. Foi se aproximando. É por isso que quando a vitória vem, a tempestade se levanta. É por isso que quando a vitória chega, o milagre chega, a tempestade se levanta e você está enxergando turvo. Ei, mas não é problema. A tempestade pode até se levantar, mas quem está caminhando sobre as águas é Jesus de Nazaré. E Ele está vindo à tua direção. Ele está vindo. Oh, aleluia. Diz a Bíblia que Jesus está vindo, vivendo o maior milagre, um dos maiores milagres da história. E diz o texto, quando Jesus está se aproximando, quem vai tomar a palavra, você leu comigo. Diz a Bíblia que quando Pedro ouviu isso, que era o Senhor, ele vai dizer, se és tu, manda-me ir por cima das águas. Manda-me ir ter contigo por cima das águas. E qual foi a resposta de Jesus? Vem. Vem, e o ponto final.
Não tem mais nada no texto, só isso. Aí eu vejo muita gente pregando esse texto dizendo que foi Jesus que chamou Pedro. Exegese bíblica diz o texto que o caminhar de Pedro partiu dele mesmo. Ele só ouviu o vem de Jesus para caminhar sobre as águas. Sabe o que significa? O vem é de Deus, mas quem tem que caminhar é você. Sabe por quê? O apóstolo Pedro mais os discípulos estavam dentro do barco, eram os 12. Até então Judas não tinha se matado, eram os 12 que estavam lá dentro. Porque dá a entender discípulos, mais de um, plural. Estavam 12 lá dentro. Mas quando ouviu a voz, foi só Pedro que tomou a atitude de descer e caminhar. Sendo que os 11 mais Pedro estava lá. Só que aí que tem um negócio extraordinário no texto. Você sabe que barco é feito de madeira. E madeira é aquilo que você pode tocar, aquilo que você pode ver. Você está vendo soltar, você está vendo os instrumentos, você está vendo as pessoas. Isso é o quê? Isso é natural. Mas aquilo que o apóstolo Pedro, quando estava dentro do barco, era o natural. Mas quando ele sai, ele dá o primeiro passo e começa a caminhar, isso é sobrenatural, é milagre. Aí sabe que Deus está dizendo para alguém? Faça igual Pedro. Sai do teu natural hoje e entra no sobrenatural, que você vai viver o maior milagre da sua vida. Sai do natural hoje, irmão. A gente foca muito no barco. Por quê? Porque por causa da tempestade temos medo de sair, mas Pedro não. Ele falou, não, pode ter, até ter tempestade. Mas Jesus está lá, e se Jesus está lá, eu preciso sair do lugar onde eu estou. Deus está falando com muita gente nesta noite, você está focado dentro do barco apenas. Só está olhando o barco, só está olhando o mar, só está olhando a tempestade. Ei, mas Jesus está lá na frente. E quando ele vem caminhando, tem um momento que ele para, e quem tem que caminhar é você. Deus está falando aí, o teu milagre está na mão de Jesus, eu sei que está, mas você tem que caminhar, porque ele lhe espera lá na frente. Deus está dizendo, vai saindo do barco hoje, vai saindo no natural hoje, vai caminhando até Jesus de Nazaré, porque é ele que está a tua vitória. Oh, aleluia. Se o barco é natural, o caminhar das águas é sobrenatural. Mas aí que tem um negócio, irmão. Aí que tem um negócio. Se tinha 12 lá dentro, por que só Pedro saiu e andou e os demais não falaram nada? Eu já li esse texto centenas de vezes. Eu já fui até no grego, que é o original, não tem. Os 11 é um silêncio total, não tem nada. É só Pedro vivendo. Mas eu li para você, o vem não era somente para Pedro. O vem estava baseado para todos, era só pegar. Aí Deus está dizendo para você, quer viver milagre? Eu venha para você. Quer viver milagre? Eu venha para você. Quer viver milagre? Eu venha para você. Quer viver milagre para você que está lá no fundo. Quer viver milagre é para quem está no altar. Deus está dizendo aí, eu não chamei Pedro, eu não chamei Tiago, eu não chamei Lucas, não. O vem é para todos, o milagre é para todos, mas você tem que receber, tem que sair do natural e tem que ir até a direção de Jesus. Oh, aleluia. E eu preciso encerrar, que o meu tempo já foi embora. Diz a Bíblia que o apóstolo Pedro vai começar a caminhar sobre as águas. Meu Deus, Jesus. O apóstolo Pedro vai sair do barco e vai começar a caminhar sobre as águas. E ele vai caminhando, ele vai em direção até Jesus. E aqui que está o negócio. Se você não ler no texto, diz a Bíblia que ele sentiu o vento forte, ele começou a afundar. Ele não afundou, está escrito que ele começou. Quando ele começa, ele pede socorro. Jesus pega na mão dele, levanta para cima. Olha que interessante, quando ele estava vindo, o Pedro estava vindo sozinho. Mas depois que Jesus pegou na mão dele, estavam os dois caminhando junto e voltando para o barco. Olha que interessante, o barco era aqui. Pedro fez isso daqui, ó. Quando ele chegou aqui, ele afundou. Jesus levantou e falou, não, Pedro, volta. E volta. E vai até o barco. E diz a Bíblia que todos adoraram ali. Você percebeu que o início do milagre foi o barco? Você percebeu que a caminhada foi o mar? Você percebeu que Jesus estava no meio do caminho? Você percebeu que Jesus voltou com ele no barco novamente? Sabe o milagre que Jesus faz? Ele tem início, tem meio e tem fim. O que Jesus faz é completo. Nunca se esqueça disso. Jesus nunca faz nada pela metade.
Jesus não faz com 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ou 99,9. Não, 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 não. Jesus faz um milagre completo. Leva para a tua casa que vai ser resposta de Deus. Deus está dizendo, o que eu já estou fazendo há dias, há meses, há anos, se prepare. Este ano não é somente ano de superação, ano de céus abertos, não, não. Este ano é ano de resposta de Deus para a tua vida. E você vai viver o que jamais viveu na tua história, diz o Senhor. Coloque sobre os vossos pés em nome de Jesus. Coloque sobre os vossos pés em nome de Jesus. Oh, aleluia. 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 O que Jesus faz tem início, meio e fim, aprenda isso. O milagre não é feito pela metade. Não fique somente nos 40 dias, no mês, 12 meses, não, 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 não. Todos os dias, todos os meses, todos os anos, todas as horas, todos os minutos, segundos, milésimos, vai até o final. Aleluia. 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 Antes de passar para o pastor, eu gostaria de orar pela sua vida. Antes de orar, eu gostaria de orar. Antes de passar para o pastor, eu gostaria de orar. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos onde você está mesmo. Aleluia. 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 Feche os olhos e vamos orar ao Senhor. Deus de toda a eternidade. Aqui estamos, Senhor, nesta oportunidade que nos foi concedida, para ministrarmos a Tua palavra, louvores ao coração da Tua igreja. Pai querido, que eles venham receber tudo o que foi falado nesta noite, que eles venham colocar em prática tudo o que foi falado nesta noite, e saibam que o que Deus faz na nossa vida tem começo, tem meio e tem fim. E você que recebe tudo isso, aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, meu Jesus de Nazaré.